Oi, oi, tudo bem? Oi, todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Clarissa, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui chamar um grande amigo meu para a gente falar sobre uma outra técnica que não é psicologia, mas que é uma terapia energética que a gente gosta muito, por sinal, e eu vou chamar ele aqui para a gente se apresentar e a gente vai começar o nosso bate-papo. Para quem for ouvir agora, tiver alguma pergunta para fazer, para quem for ouvir no futuro, se for contribuição, manda um aviãozinho aí para convidar mais gente. Vai ser um prazer conversar com vocês. Deixa eu chamar ele aqui. Jefferson, cadê você? Faz tanto tempo que eu não faço isso, Jefferson, que eu desaprendi. Acredita? Onde está você? Se tu puder te convidar, Jefferson, faça isso. Aí, agora vai dar. Aceitei. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu aceitei, Jefferson. O que será que procede aí? Que não rolou. Vou cancelar o teu convite e vou convidar de novo, tá? Convidado. Enquanto a gente resolve essa questão do entra ou não. Ah, ela chegou. Deixa eu aumentar o volume. Hi, olá, como está? Bem, por aí. Somos bilíngue, né? Só porque a gente pode. Isso. Live em vários idiomas. Em quantos idiomas nós podemos fazer essa live? Brincadeiras à parte, né? Sempre que a gente conversava e fazia nossas trocas, rolava muita brincadeirinha com os idiomas. Verdade. E aí, como tá a vida em São Paulo? Massa, tá muito legal aqui. Eu tô em Ilhabela, né? Um lugar paradisíaco. É isso que dá ficar usando as ferramentas do Access. Começa a atualizar coisas mágicas na vida. Como pode melhorar. E não é brincadeira, né? É Jefferson? A verdade? gente atualiza muito, só escolher, na verdade, né? Sim, sim. Eu não comecei a falar aqui pro pessoal que não me conhece, que tá me conhecendo agora, mas eu, apesar de ser... Oi, Julia, querida! Apesar de ser psicóloga, eu não vim aqui falar sobre psicologia hoje. Eu conheci essa ferramenta em 2019 como paciente, né? Eu era a paciente que pagava um terapeuta para receber sessões e aquilo ali foi o meu divisor de águas, assim. Tanto que hoje em dia, mesmo trabalhando com outras técnicas, eu não abro mão dessa aqui porque agrega muito, né, no meu dia a dia. E eu te chamei justamente porque a gente fazia muitas trocas, inclusive depois deixa teu arroba aí para quem quiser te acessar, né? Apesar do Jefferson estar lá em Ilhabela, ele faz facilitações, ele faz trabalho online também de facilitação. Quem recebeu uma facilitação do Jefferson sabe o quão potente é e o quão transformador. Nós já fizemos trocas, né, Jefferson, de... Qual foi o nosso máximo de processos corporais? 8 horas. Olha, teve um dia que teve era o dia global de barras, que no caso é amanhã, né, inclusive. E aí tinha live do pessoal da Access lá, né, eles estavam fazendo o dia todo de live. E aí eu ia assistir na minha casa em Veracruz, eu morava em Veracruz, tu morava em Santa Cruz, né? E começou a chover, faltou o bus lá, né? Ó, é o seguinte, eu quero, o que tu tá fazendo?
E aí eu fui até a tua casa e a gente tocou barras, as pessoas cobravam, ouvindo, né, as facilitações, recebendo ali do pessoal. Saindo E mais nada menos eu, que totalmente fritos daquele dia. exato, é. É, E é muito massa, assim, tu ter as ferramentas e ter com quem trocar, de receber, porque eu acho que um dos grandes presentes das barras de Access e também, né, quem escolhe seguir, fazer fundamento, outras classes avançadas, é que tu tem ferramentas para tu poder usar contigo mesmo para começar. Tu pode, no dia a dia, assim, surgiu uma treta, tu usa a ferramenta para mudar. Ou se está bem e quer ficar melhor, tu usa a ferramenta e muda. Só que se tu conhece mais pessoas que também fazem, tu consegue combinar de fazer uma troca e ter uma perspectiva diferente, né? Porque às vezes aquilo que está acontecendo na tua vida, tu já está dentro daquilo e o teu ponto de vista não permite ir tão além. E aí quando tu troca com outra pessoa, mesmo, né, eu cheguei aqui na Ilha Bela e Barras está tão tá de certa forma popular já, né? Então, eu cheguei aqui em Ilhabela, eu já conheço pessoas que fazem barra e eu já fiz trocas com pessoas aqui da ilha, sabe? massa. Então, isso é um presente, eu acho, incrível, assim, dessa ferramenta que cria facilidade, né? É o propósito, é a proposta, né? É. E olha só, me conta um pouquinho, como é que tu começou a ir para esse caminho assim do Axis? Eu entrei em 2019 como paciente, inclusive o Jackson, para quem não sabe, ele foi também meu teacher em Axis, ele foi um dos facilitadores ao qual eu fiz uma das classes, porque para te tornar facilitador, e eu fiz com total despretensão a primeira classe, eu não sabia nem o que que era, não sabia o que que era o enunciado aclarador, inclusive, né, para quem quiser saber mais, Jackson, onde que vai para saber o que que é o PODPOC, o enunciado aclarador? Sim, o enunciado declarador é uma das ferramentas do Access que ele serve, são palavras, né, que a gente usa, que ele serve para liberar energias que estão inconscientes, que estão não vistas, não reveladas, e que estão criando alguma limitação na nossa vida. Então, no site The Clearing Statement, eu vou digitar ele aqui, depois a gente pode até deixar na descrição da live ou colocar lá como comentário, tem uma explicação do Dr. Dan Heer e da Simone Milazas, né, que são os organizadores globais aí das barras de Access, sobre como essa ferramenta funciona. E aqui da clearingstatement.com. E no próprio curso de barras, né, a gente entra nessa ferramenta também em detalhes e ensina como utilizar. O Dr. Dan, que é um dos criadores da Access Consciousness, ele descreve o enunciado declarador como o maior salto em desenvolvimento pessoal dos últimos anos. Porque tu consegue ter mudanças usando essa ferramenta muito mais rápido do que com a maioria dos métodos, né? Dependendo do caso, né? Muito mais rápido do que a maioria dos métodos. Não depende necessariamente. Ela traz ela faz uma quebra naquela limitação e tudo que está por baixo daquilo ali, facilitando tudo que diz respeito àquilo que tu está querendo limpar, digamos assim, né? Bom. Exato. E muitas limitações, às vezes a gente não consegue chegar em palavras para descrever ela assim, isso está acontecendo na minha vida, mas eu não encontro palavras para dizer o que está limitando, onde é que está parando. E aí é o ponto em que é realmente uma energia, né? E a ferramenta ela faz isso, ela vai na energia. Mas diga, falamos da história, né? Da história. Eu fui lá naquele tempo, foi 2019, como paciente, e depois acabei fazendo uma primeira classe. 3 meses depois, atualizei um curso de facelift, e aí foram outras tantas técnicas. Depois veio a segunda classe, numa sequência, a terceira. Enfim. E tu? Como é que apareceu para ti o Access? Olha, Access mesmo foi no final de 2018 também, né? Mais ou menos ali naquela época. Acabei fazendo meu primeiro curso de barras no início de 2019. Porém, esse caminho
técnicas de expansão de consciência, de desenvolvimento pessoal, de relaxamento, enfim, né, todo esse leque aí que envolve, começou um pouco mais cedo, né? Foi desde, olha, 2012 eu comecei a ter algumas questões assim mais intensas com minhas ansiedades, coisas assim, sabe, umas crises de pânico, comecei a ter tinha dores no corpo, tinha tudo que podia imaginar, tinha tudo junto, assim, sabe? E aquilo foi ficando mais forte. Tiveram eventos também, né, que levaram aquilo. Fui assaltado dentro de casa. Teve alguns eventos traumáticos, assim, que acabaram intensificando, né? E foi chegando no ponto de que eu não sabia mais como lidar. Eu não tinha abertura, assim, não queria tomar remédio, sabe? Não era uma coisa que me interessava, que eu achava que seria um bom caminho, tá? Meu ponto de vista, não estou dizendo que alguém deve ou não deve, né? Só era o que eu pensava. E eu, aos poucos, comecei a buscar uma ou outra coisinha assim, mas bem devagarinho, sabe? Tipo assim, fazer uma meditação, alguma coisa assim. E eu era uma pessoa muito cética, né? Muito cética naquela época. Não acreditava em nada que não fosse assim a pau e pedra. Que dá para ver, tocar. Ver se não serve. Exato, exato. E aí, em 2014 eu comecei a procurar, porque ia fazer intercâmbio, né? Queria viajar e tal, e tal. Tentei tudo que é lugar, só fechou a Índia, né? Eu fiquei assim, a Índia? Tá, vou ir, né? Antes ir e conhecer do que não, né? Deve ser legal. Tinha um receio, assim, né? E tal, mas fui. E foi muito legal, né? Foi, nossa, uma experiência incrível. Eu fui como intercâmbio profissional, né? Na época eu trabalhava em empresas de tecnologia, com marketing digital e tudo mais. Fui como intercâmbio profissional. Não fui assim, né? Porque... Ou já conhecia? Não conheci. Não. Estava ainda um pouquinho longe de conhecer. E aí, lá, eu já tinha um pouquinho aquele pezinho, assim, né, de buscar algumas ferramentas ali, uma meditação ou outra, e lá acabou abrindo esse leque muito mais, sabe? Porque é um lugar que tem isso muito forte, né? Eu mesmo não tendo ido com essa intenção, com esse viés, esse leque, essa vertente se abriu lá. E aí foi quando eu comecei, assim, eu me aprofundei, eu tinha enxaqueca muito fortes, tinha umas enxaquecas, assim, do nada parecia aquela dor de cabeça muito forte, eu consegui mudar as enxaquecas, fazer passar com a meditação, né? E aí depois eu retornei para o Brasil em 2016, aí fui aprendendo, me envolvendo em várias técnicas, assim, fui lá, fazia constelação familiar, ia em centro espírita, fiz até curso de coaching e tudo mais, várias coisas, assim, fui fazendo, eu queria conhecer, porque eu via que as pessoas estavam tendo mudanças com essas ferramentas, né? Então eu queria ver o que ia funcionar para mim. E aí, cada ferramenta que eu conhecia, cada técnica, assim, era, uau, que legal, tem alguma coisa aqui, é algo novo, algo novo, algo novo. E aí, quando eu conheci barras de Access, lá no Rio Grande do Sul, minha mãe tinha um espaço onde iam pessoas atender, né, pessoas fazer constelação, atender e tudo mais, aí veio uma mãe e uma filha, a mãe atendia com reiki e a filha com barras de Access. E aí, tudo que chegava novo, eu experimentava, né. E aí, isso foi no final de 2018. Aí eu fui fazer reiki barras. Fazia uma semana com uma, outra semana com outra. E... Tadinho naquela época, né? Quando a gente estava próximo, a gente trocava muito. Mas já porque a gente precisa, enquanto terapeuta, também... Claro. Super, né? Se atualizar. E é uma coisa que eu vejo assim que é tão gostoso quando tu recebe uma técnica que tu quer mais, sabe? Só, tipo assim, eu pelo menos, né, se eu tenho alguma coisa que eu gosto, que me faz bem, eu vou atrás, quero mais disso. O que você quer? Como posso ter mais disso, né? Exatamente. E aí eu fui fazendo as duas, e aí eu percebi uma diferença. O reiki, ele ele acalmava bastante. E as barras, na semana que eu fazia barras, assim, começava a mudar as coisas, acontecer coisas diferentes, assim, sabe, na vida. Então eu consegui, por estar fazendo um e outro,
eu consegui ver uma diferença, né? E acabei me identificando mais, né? Isso, eu sou suspeita para falar disso, Você porque trabalha com reiki, né? eu sou mestre em Reiki, mas sim, sei da potência que é, mas realmente, barras é uma coisa assim, ó, que todo mundo que fez e conhece a técnica sabe. A partir do momento que tu deita numa maca para receber uma sessão, o benefício daquilo ali não é só naquele momento, né? O benefício daquilo ali Claro. já foi sempre, porque as limitações que tu tinha antes de deitar na maca e que foi liberado com a técnica, elas não retornam, assim, naquele ponto que estavam, né? Diferente, por exemplo, do reiki que traz essa... qual foi a palavra que tu usou? Relaxamento, Eu acho que o acalma. reiki me acalmava. Acalmava. Basta que tu entre em atrito com alguma outra situação, tu já desalinha teus chakras novamente, né? E volta àquele estado, Sim, ele retorna, né? Diferente dessa outra técnica que a gente está falando, que são as barras de axis. as Então, bases isso já. Uhum. Exato. E não aí é só o. outras limitações, Oi? a gente pode criar outras limitações, mas aquele estado que estava. Exato, exato. Aquele estado ele é liberado. E aí o ponto de virada para mim, assim, que eu digo que eu resolvi ir mais a fundo no Access foi que a pessoa que me atendia me indicou um grupo do Telegram de uma outra facilitadora, né, que enviava ali perguntas e enunciados aclaradores todo dia, assim, né. Hoje, inclusive, eu tenho um grupo no Telegram que eu faço isso, não é todo dia, mas eventualmente estou ali percebendo algumas energias e compartilhando com o pessoal, né, as percepções, fazendo perguntas, os podpoc ali também. E aí eu fui pro Google, né? Quem criou barras de Access? Aí eu encontrei lá o Gary Douglas, né? Que foi a pessoa que... Esse guri é muito inteligente, ele estuda a técnica a fundo, ele é um grande estudioso de axis. Eu já aprendi muito com ele. Exato. É bem assim, eu gosto de, sabe, ir na fonte, ver de onde veio, sabe? E aí eu encontrei o Gary sobre ele e eu comprei um livro e também vi um vídeo onde ele está facilitando uma menina a cantar e a voz dela muda assim de um dia para o outro. É um vídeo muito legal. E o ponto de virada foi numa das facilitações que ele fez. Por quê? Porque eu já tinha ido em centro espírita, coisa assim, tinha então toda aquela coisa do karma, de coisa que tu fez em outra vida, tu não pode liberar com facilidade, tu tem que pagar, sabe? E numa das facilitações que ele fez para ela naquele vídeo, ó, Não, é que ver o vídeo, ele faz com tanta leveza aquilo ali que tu diz que parece assim, ó, é surreal, né? Mas quem não viu o vídeo procura. Gary, menina cantando, facilitando, e isso, a gente pode fazer isso. Essas a gente facilitações. pode. Aham. E aí uma das solicitações que ele fez com ela foi assim, tudo que eu não lembro exatamente as palavras, mas assim, tudo que aconteceu em qualquer vida, tudo que tu fez em qualquer vida que te impede de cantar melhor hoje, né? E aí ele usou o enunciado aclarador, que é essa ferramenta que a gente estava mencionando nesse vídeo, e ela vai melhorando assim, eu olhei, nossa, cara, pode ser fácil assim. Tipo, eu não preciso ficar pagando o pecado aí que se arrastou de outros tempos, e ele simplesmente foi falando e limpando aquilo. E na maioria das A gente técnicas que eu conhecia até então, precisava de um processo mais demorado ou mais doloroso para mudar. E aí aquilo ali eu grudei, né? A gente vem dessa ideia de que as coisas, tipo assim, ó, Deus ajuda quem cedo madruga, que as coisas têm que ser abaixo da dificuldade, não é? Não é uma coisa assim que vem de Sim, berço, que a gente aprende, que tem que lutar, né? Que a vida tem que ser uma batalha e tal. E aí, quando na época que eu entrei, por exemplo, só fazendo um grande parênteses na tua fala, claro. a gente tem muita dificuldade de soltar a limitação, principalmente quando a gente está passando por ela. Porque, por exemplo, escassez, que é um dos temas, né? Escassez, trabalho, relacionamento é os três queridinhos, assim, pra gente trabalhar, né? E como é que tu vai soltar a escassez estando dentro dela, né? Então é uma coisa que parece que não entra no começo.
Mas aí é como tu falou assim, ó, é buscar o conhecimento. Tu vai para a técnica, tu recebe a técnica, tu busca leituras, busca mais vídeo, busca outras pessoas que falem sobre esse assunto. Daqui a pouco eu falo sobre um determinado assunto e que tu vai falar sobre determinado assunto e tu traz com mais leveza, mais entendimento para as pessoas que estão te acessando. E aí outro assunto, daqui a pouco eu consigo acessar com mais facilidade, ou uma outra pessoa. Tem tantas pessoas que podem ter contribuição que vão trazendo essa clareza de que as coisas não precisam ser abaixo da dificuldade e que a facilidade, o que a gente chamaria hoje de, tipo assim, milagres, são possíveis. Tu precisa acreditar neles, nessa possibilidade, entendeu? E com as facilitações, que é o que a gente aprende numa classe, por exemplo, para além da técnica, isso muda. E ele, nesse vídeo que tu fala, foi muito... Não tem, ele foi só falou, né? Só falou com ela e ela cantando, e ela, tipo, regalava o olho, ela mesma se admirando com a mudança, né? Muito massa. Uhum. É bem legal. E, exato, então ali eu vi o poder da técnica, acho que na prática, assim. E aí foi quando eu fui atrás. Aí eu perguntei para a pessoa que me atendia, né? Como é que faz um curso de barras, né? Como é que funciona isso? Aí ela me indicou uma pessoa de Santa Cruz, eu fiz meu primeiro curso. Aí nesse curso eu descobri, e eu fiz também para mim, assim, totalmente despretensioso de trabalhar na área, né? De atender ou dar cursos. Fiz, porque no momento eu sentia que precisava. E aí, nesse curso eu descobri que tu pode se tornar um facilitador, ensinar as barras, fazendo 3 cursos de barras e depois, a cada ano, você precisa fazer pelo menos um curso avançado, né, para manter a licença. E aí eu tava não é que eu não gostava do trabalho que eu fazia, mas a rotina era total, assim, escritório, computador, lugar fechado, sabe? Então, aquilo eu via que gerava um desgaste, sabe? E aí eu pensei, pô, olha, pode ser um caminho legal. Algumas pessoas que me conheciam, né, conhecidas, algumas pessoas da família, começaram a pedir por atendimento. Falaram, souberam que eu fiz o curso de barras. Que não era a minha ideia, assim, que eu fosse atender e tal. Mas daí eu comecei a atender e eu vi que eu tinha uma certa facilidade com aquilo. Isso eu acho que também é uma coisa muito legal das barras, é que o curso ele tem a duração de um dia, né? Para começar, ele tem a duração de um dia. Os pontos na cabeça é simplesmente colocar os dedos nos pontos. Tu não tem mistério de aplicar a técnica. É claro que existem outras ferramentas ali que são ensinadas no curso que tu vai usar de acordo com, né, em determinados momentos. Porém, tu aplicar uma sessão é super fácil. Então, não depende de ter um dom especial, de ter requisitos, de ter feito alguma coisa antes. Assim, é realmente uma coisa que qualquer pessoa, inclusive crianças, são convidadas a participar do curso gratuitamente, né, até uma certa idade, acompanhado dos pais não pagam. É algo muito fácil de aprender, que tem um poder de mudança muito grande. E aí as pessoas começaram a me pedir atendimentos e tal, e aí eu continuei, né, eu continuei estudando, fiz minha segunda classe de barras, depois a terceira, me tornei facilitador. Aí o meu primeiro curso que eu facilitei foi em Porto Alegre, até nem fui em Veracruz, eu tinha lançado em Veracruz, mas daí acabou que eu fui em Porto Alegre fazer, daí depois Campo Bom, e aí aos poucos também começou a surgir em Veracruz e Santa Cruz, né? O teu, né, que foi tu e a Andresa, foi em Santa Cruz, né? E foi muito, muito legal, assim, porque também foi muito legal, além de eu estar de facilitar alguém, né, conhecer pessoas que vivem a técnica também, né? Não estou dizendo que vive somente isso, mas que vivencia a ferramenta, né? E aí abriu essa porta das trocas, né, e tudo mais. Então, foi assim que eu cheguei nesse mundo, né? E depois eu continuei. Aí eu fiz o fundamento logo em julho de 2019 também, que é um curso que pode ser feito depois de fazer as barras de Access, que ele é mais, entra em camadas mais profundas, né? A ideia é pegar todo o fundamento da sua vida e revisar isso aí, né? Liberar o que não te serve mais. E mais tarde fiz a escolha de possibilidades, que aí depois do fundamento você pode fazer, tem mais conhecido como COP? COP, o COP.
Choice. E no meio disso, assim, muitos workshops, chamadas menores, assim, sempre participando, sabe? E sempre vendo o que está de novo acontecendo assim, nesse mundo da consciência. E é isso, e aí tô aí. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu ligar a luz aqui que a gente pegou o horário que tá escurecendo. Uhum. Peraí, vamos fazer, deixa eu pegar aqui. Pra não sumir, tá? Nos leva para fazer um tour. É até estranho não ter ver naquele cenário da escada. Sim. O cenário da... Não ter ver no cenário da escada. Verdade. Mas então, não tem pré-requisito, né, Jefferson? Qualquer pessoa pode fazer um curso, né, de barras. Exato. E trabalhar com sua outra profissão, caso tenha, ou se fazer disso uma profissão também. Não precisa ser uma pessoa nem nada disso, né? Tá tudo Exato, certo. não precisa ter ido para a Índia, ficado meditando. Foi, né? Não é pré-requisito ir para a Índia, mas foi lá onde tudo começou, né? Mas é bem legal. A gente vai experimentando técnicas e a gente não exclui, né? Uma das premissas do Axis é justamente não excluir nada, né? Tá tudo certo. Exato, não exclusão. É perceber, na verdade, no corpo, né? A gente aprende a ter essa consciência corporal e perceber aquilo que expande, que contribui mais. E isso era uma das coisas que eu queria conversar contigo, né? Que perguntas a gente pode fazer para criar uma realidade diferente? Esse era o tema, né, da nossa live. Boa. Por que perguntas, né? Por que olha só, essa pergunta que tu fez já é uma pergunta. Já é uma pergunta. Que perguntas eu posso fazer que podem criar uma realidade diferente, para criar uma realidade diferente. Eu pergunto a pergunta da pergunta todo santo dia, que é: que perguntas eu não estou fazendo que se eu fizesse mudaria minha realidade? É uma pergunta para quem não sabe que pergunta fazer. Não sabe não, né? Não tem clareza. Exato. As perguntas, elas é uma das ferramentas ensinadas na classe, né, no curso de barras, é uma das ferramentas principais da Access Consciousness, né? Sempre a pergunta. E o que ela faz? Eu acho, por que ela é tão legal? Eu acho as perguntas em Access, elas têm alguns papéis, né? Um deles elas são uma solicitação para o universo te entregar aquilo que você está pedindo na pergunta. Então, eu já tive o caso de fazer assim, que perguntas eu posso fazer, bem lá no começo, isso, que perguntas eu posso fazer, e alguma pergunta nesse sentido de pedido por perguntas, e eu estava em alguns grupos de WhatsApp ali, que o pessoal compartilha coisas de Access, e aí, assim, ó, minutos depois alguém compartilhou uma lista de perguntas de Access. Pá! Sabe? Deu, uau, funciona. É rápido assim, às vezes é muito rápido. Às vezes é rápido, às vezes é uma planta, é uma semente que você planta e ela vai crescendo. Então, uma das coisas que ela faz é isso, ela é uma solicitação para o universo te entregar aquilo que tu está pedindo na pergunta. Outra coisa que a pergunta faz é mudar o teu ponto de vista sobre aquilo que tu está perguntando. Então, uma pergunta, ela meio que força uma nova escolha. Quando tu tem um ponto de vista fixo, tu diz assim, isso aqui é desse jeito, não tem como mudar, tudo que tu pode ter como resultado é esse ponto de vista fixo. Quando tu faz uma pergunta, por exemplo, de que diferente perspectiva eu posso ver isso, vai criar espaço e facilidade com essa situação. Já começa a ter que buscar a energia que está em volta daquilo ali. Modificar a energia, exato. E a tua mente, ela começa a deixar de funcionar que nem um computador que está programado para ver só uma coisa, só de um jeito. Então, eu tenho até uma lista aqui de perguntas, tá bom? Pode melhorar. Mas olha só, essa pergunta eu fiz uma época, até uma série de lives, eu fazia ela várias vezes por dia. O que eu posso viver que eu não estou vivendo agora, que me daria o viver que eu desejo com total facilidade?
Às vezes a gente acha que para chegar em um determinado lugar na vida, assim, né? Tipo, eu gostaria de viver tal coisa. A gente precisa fazer um monte de coisa para poder chegar lá, sabe? E se tu puder começar pelo destino, sabe? E se tu não precisar fazer A, B, C para chegar na letra D, né? Se tu puder começar pelo D. Então essa pergunta eu acredito que é um convite para isso, sabe? O que eu posso viver que eu não estou vivendo agora, que me daria o viver que eu desejo, com total facilidade. Então, essa é uma forma. Vamos ver aqui qual pergunta expande mais. Se você quiser falar alguma pergunta, enquanto eu Não, dou uma olhadinha na minha só folha. recebendo aqui, porque já expandiu horrores. Eu acompanhava as lives quando tu fazia essa pergunta, né? Tu fez uma Essa sequência de pergunta lives. é bem massa. Também foi um pouco antes. Aqui, ó. Um outro ponto que é legal é que assim, ó, às vezes a gente tá trabalhando muito em alguma coisa, assim, quer fazer alguma coisa andar e aquilo não avança, sabe? Você está ali concentrado ou está estressado com alguma situação ou algum projeto, algum trabalho, seja o que for. E aí, a partir do ponto de vista dessa realidade, você deveria ficar mais tempo em cima daquilo e botar mais atenção, mais foco. Vou até fazer essa sobrancelha para aquilo funcionar, né? E se na verdade tu escolher algo que vai te fazer feliz, né? Tu dá um tempo para aquilo. E aí a pergunta, né? O que eu posso escolher hoje que me faria feliz imediatamente? E aí o que vier, assim, a energia que vier, ou o que aparecer, né? Às vezes não vai vir na cabeça uma ideia, mas às vezes vai aparecer alguém vai te convidar para coisa, ou vai surgir, vai descobrir algo, né, diferente. O que quer que seja aquilo, se te traz alegria, mesmo que pareça que vai quebrar a tua rotina no meio, é o que vai muitas vezes te trazer a leveza que requer para aquela coisa que está trancada andar, sabe? Às vezes é realmente sair de qualquer padrão de comportamento, de rotina e seguir aquilo que é realmente divertido para ti. E aí, quando tu voltar para aquela tarefa, aquela atividade, tu vai estar tão mais leve que tu não vai, sabe, não vai depender de uma concentração, de um foco. A coisa flui. Então, o que eu posso escolher agora que me faria feliz? Né? Ou o que eu posso escolher hoje que me faria feliz imediatamente? É simples assim, né? Outro dia eu estava falando justamente sobre isso. Às vezes, por exemplo, tu tem uma situação onde, por exemplo, tu tá decidindo algo da tua vida, tu quer vender algo, por exemplo, né? Se a Lívia tá aí, não me deixa mentir, falei com ela sobre isso hoje. E tu fica na pergunta e tal, e as coisas não começam a mudar. Tá, mas às vezes a gente trabalha para consciência, sabe das perguntas e às vezes dá uma esquecidinha de fazer pergunta. Aí o negócio não desenrola. Aí Sim, a gente pode manipular a energia de uma forma positiva, sem prejudicar ninguém, mas facilitar, que é o que a gente chama de facilitação, que é transformar, né, aquilo ali em algo que seja aquilo que tu tá buscando. E aí, às vezes, pelo fato de não dar certo como a gente gostaria, a gente esquece, opa, mas não quer ser vendido, o que eu posso fazer, né? É a gente conversar com as coisas também, porque tudo tem consciência, né? exato. Tudo tem consciência. E se a gente começar a conversar com as coisas de forma a tentar ter clareza do que aquilo ali está querendo nos dizer, a gente já vai modificando a energia. E aí entra a questão, Jefferson, que as pessoas às vezes confundem tipo, não tem clareza sobre, olha, eu fiz perguntas, mas não consigo saber, eu não quero falar palavras difíceis aqui, mas eu não consigo saber, tipo, o que aquilo ali me trouxe, qual é a resposta, digamos assim. A gente não fala a resposta, né? Para o pessoal entender como perceber o verbo pesado, como perceber a clareza da pergunta que tu fez. Porque às vezes as pessoas querem uma resposta imediata, entende? Para aquela situação. Sim. E aí a gente confunde entre o que eu estou querendo e o que o meu corpo requer para mim. Porque às vezes eu, Clarissa, acho que eu quero comer goiabada, mas o meu corpo quer comer doce de leite. Entendeu? E aí, como ter essa clareza em relação a
diferença do que é expansivo, digamos assim, e do que não é expansivo, do que vai criar mais e do que não cria mais. Perfeito. Peguei. Essa é uma questão comum, assim, né? O pessoal que entra em Axis e começa a se deparar com isso, né? O que eu percebo e como eu percebi isso para mim, né? Principalmente, assim, a gente, antes de começar a entrar na pergunta e conversar com o corpo, nós vivemos por muitos anos fazendo aquilo que não necessariamente era a escolha mais consciente. Fazendo aquilo que aprendeu, seja com o pai, com a mãe na escola, ou para fazer o contrário do pai e da mãe, sabe? Tipo, enfim, cada pessoa do seu jeito acabou funcionando muito a partir de pontos de vista e está meio que viciado nisso. Tem coisas que a gente gosta, mas não necessariamente fazem bem para nós e nós não estamos dispostos a abrir mão. E é aí que mora o perigo, sabe? Porque é nesse momento em que tu faz uma pergunta. Muitas vezes tu sabe que a consciência daquela pergunta, o caminho, né, que é leve, é desconfortável. É algo que hoje eu não faria por qualquer que seja a razão, porque eu não gosto disso, nunca fiz, sabe? E aí a gente evita, esconde da gente mesmo, que é por ali, e daí vai e faz uma escolha que não é tão pesada, mas também não é totalmente leve, né? A gente justifica para a gente mesmo. Muito. Justifica para a gente mesmo, exato. Então, eu acredito que muito de como mudar isso, né? Não saber seguir o que é leve ou não, tá nesse primeiro ponto de reconhecer que muitas vezes a gente sabe, só que finge, porque não quer, porque é algo muito diferente, ou porque é estranho, ou porque ninguém nunca fez, ou vai ser estranho para as pessoas que estão próximas, para a família, para os amigos. É algo que vai gerar julgamento, né? E aí entra um caminho assim de como seria exercitar isso com coisas pequenas no dia a dia, sabe? Ao invés de pode parecer totalmente óbvio isso que eu estou falando, só que é um caminho que funciona, sabe? Ao invés de, tipo assim, digamos assim, eu tomo muito café e meu corpo não gosta de café. Eu sei que é leve para tomar café. Ah, mas eu gosto tanto, café faz tão bem. Estou dando um exemplo, né? Aleatório, assim. E ao invés de eu, tipo, tentar me forçar a parar de tomar café de uma hora para outra, começa a diminuir, muda um pouco, sei lá, fazer alguma coisa que vai, ao invés de tomar 2 no dia, tomar um, faz uma small shift, que a gente chama. E também adiciona outras pequenas mudanças no teu dia a dia que sejam aleatórias. Tipo, ao invés de sentar de um lado da mesa, senta do outro. Ao invés de tomar banho de virado para uma parede no chuveiro, vira para o outro. E isso vai fazer com que a tua mente comece a se desprogramar. E vai ser mais fácil, na hora de, quando tu fizer uma pergunta, tu escolher aquilo que ela é. Né? Para aquilo que tu quer e não aquilo que vai expandir para o teu corpo e vai criar mais para a tua vida. Exato. Então esse é um ponto, é realmente desprogramar a mente para isso. Outro ponto, eu diria que está muito ligado a receber barras, correr barras, né? Então o pessoal faz o curso de barras e quando o nosso corpo ele começa a mudar, seja com as perguntas, seja com o enunciado declarador, ele precisa de processo corporal. Quer barras, quer MTBSS, quer facelift, né? Então, fazer troca com outras pessoas ou até correr suas próprias barras, né? É importante, mas muito importante ter com outra pessoa, né? Receber de outra pessoa. É uma forma de tirar do corpo aquela carga que ele já está tentando liberar quando tu fez pergunta, quando tu fez podpoc, mas quando tu recebe a sessão, aquilo tudo vai embora mesmo. E aí fica mais fácil, de novo, seguir aquilo que é leve e ter essa percepção com mais facilidade. Porque daí aqueles pontos de vista antigos não vão estar mais ali. Né? E isso é uma das coisas que eu percebi muito nítido, assim, para mim, desde que eu comecei, né, no Access, que se eu deixo de receber barras, sim, 2 semanas, por exemplo, começa a ficar mais difícil, entende? Começa as perguntas, entra nesse espaço, sabe? Fica meio difícil de perceber, começa a ter mais irritação, ansiedade,
sabe? As energias começam a grudar mais. E aí, quando tu segue a instrução, que é mesmo assim, correr barras pelo menos uma vez por semana, tudo fica mais fácil. E aí, as perguntas, os podpocs, né, o enunciado declarador, todas as outras ferramentas, elas viram um plus, né? Elas não viram aquele lugar que tu está tentando usar a pergunta para mudar toda a coisa. Às vezes o processo corporal, né, o quanto o processo corporal é a base da coisa, sabe? Tanto que o curso ele é um curso de barras de axis, ele não é um curso de pergunta de axis, mas ele tem pergunta dentro. Precisa ser presencial justamente para a pessoa já começar recebendo, né, o corpo para receber ali. Por isso, senão ele não precisaria ser presencial, né? Exato, exato. Então, esses seriam dois primeiros pontos. Para as pessoas entenderem que é uma coisa que vai agregar, né? Que é uma coisa junto da outra. Se tu puder unir e aliar as duas coisas, tanto o receber sessões como usar as ferramentas, como diz o Maurício, né? Ferramentas pragmáticas de uso no dia a dia, tu usar as ferramentas, fazer perguntas, só tende a criar cada vez mais, né? Sim, exato, exato. E o terceiro ponto, assim, para essa questão de perceber a energia, né? Então, só recapitulando, o primeiro é realmente reconhecer que às vezes nós estamos viciados em alguns pontos de vista e a gente até percebe, mas finge que não tá vendo que é por ali. O segundo, receber barras mesmo, fazer barras, fazer troca com outras pessoas, ou pagar uma sessão para alguém, né? E ter essa descarga energética que o corpo requer, uma sessão física ali com o toque. E o terceiro, para aumentar, para facilitar essa percepção, é uma conversa com o corpo, uma conversa franca mesmo. Olha só, corpo, tô tendo aqui um pouquinho de dificuldade de perceber o que é leve para ti, o que é nutritivo para ti. Pode me mostrar isso com mais clareza, de alguma maneira que eu possa receber mais. Pode aumentar o volume aí e me mostrar como é que isso funciona. Eu já ouvi relatos de pessoas que estavam buscando alguma questão de emagrecimento mesmo do corpo, e o gosto da Coca-Cola mudou depois de fazer um tipo de conversa com o corpo. Como é que pode contribuir para mim, né, para a gente, para emagrecer? O gosto da Coca-Cola mudou que a pessoa não conseguia mais tomar. Entende? Já ouvi esse relato assim, de mudar o gosto da comida a partir de uma conversa com o corpo, né? Também, eu acho que é isso, sabe? Tipo, claro que tem mais caminhos, né? Porém, esses três assim, já são um baita empurrão, assim, né? Vamos lá que dá para perceber facilidade. Exato, exato. E ter a clareza de que o porquê, né? As pessoas falam, tá, mas por que fazer perguntas? Porque se tu fizer uma pergunta, tu vai sair daquela questão onde tu acha que tem que ser, as coisas têm que acontecer por A ou por B, né? Ou cozido ou assado. Quando tu faz a pergunta, tu abre o leque de possibilidades, tu abre o caminho para as coisas chegarem até ti. Só que, porém, as coisas vão vir, e aí não me deixa mentir, vou dar uma linkada aqui com o mantra do Axis, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e vitória. Tudo na vida é tudo. Não é só tudo de bom, tudo de maravilhoso, tudo de perfeito. É a gente também saber receber de tudo, porém, aquilo que não for tão bom assim, a gente vai lidar com mais facilidade com aquilo, né? O que acontece depois que eu entrei para o Axis, e todo mundo, eu acho que entra para o Axis, eu acho que tem essa clareza, essa percepção, que não é que as coisas fiquem mágicas, né? Seja uma coisa milagrosa. Não, é porque a gente entra, teoricamente, a gente literalmente usa as ferramentas. Não adianta tu fazer um curso e tu botar o teu manualzinho na gaveta e nunca mais, e achar que só a sessão vai fazer algum milagre. Tu tem que, né, te aprofundar, tu tem que utilizar aquilo ali. E aí, quando as coisas não deixam de acontecer, mas quando acontecem, elas demoram mais, e quando vêm, duram menos tempo, né? Porque a gente consegue lidar com isso com mais facilidade. A gente abre, e aí
não vem só na hora que a gente quer e como a gente quer, né? É bom ter essa clareza também, que as coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. Não significa que tu vai fazer uma pergunta, por exemplo, e às vezes a gente falou, eu fiz aquela pergunta, meu Deus, e alguém mandou alguma coisa no grupo do WhatsApp, e às vezes é rápido, mas às vezes não é. E aí Sim. a gente não pode deixar de escolher. Eu tenho perguntas que eu faço, que eu estou escolhendo para criar determinado XYZ, que eu estou fazendo desde lá de 2019. Ou seja, fazem 3 anos fazendo essa mesma pergunta para atualizar determinada coisa. E ok, não vou parar. Não vou parar mesmo de fazer. Eu gosto de um exemplo que é assim, se eu quero atualizar uma vaga, se eu escolho atualizar uma vaga de estacionamento, né? Vou sair com o carro aqui e eu sei que está meio movimentada a cidade, mas eu gostaria de ter uma vaga perto de onde eu vou ir. É muito fácil para o universo se reajustar e liberar uma vaga para ti. Só precisa que uma pessoa escolha entrar no carro dela e saia, e ali vai estar a vaga, né? Agora, dependendo da escolha que tu vai fazer, assim, eu gostaria de me mudar para outra cidade. O quanto o universo precisa se reajustar para abrir aquele espaço para ti, dependendo do que tu está pedindo, é mais coisa. E o que tu precisas fazer para aquilo acontecer também é mais coisa. É diferente de entrar no carro, ligar ele, sair dirigindo, procurando a vaga e estacionar. Né? Vai precisar, dependendo do lugar, vai ter que fazer uma mudança, vai ter que tirar as coisas de dentro de casa, botar no carro, ou vai vender as coisas. Tu vai ter que alugar, fazer algum contrato com a imobiliária, exato. Então, é uma diferença bem prática até, né? Assim, as coisas elas vão levar mais tempo para atualizar conforme a complexidade delas, talvez. E a tua demanda. Sim. Você está escolhendo, na verdade. Exato. Claro, pode ser mais fácil, mas assim, leva um tempo também, dependendo, né? Tipo assim, eu escolho morar em outro país, o que você quer? Então é uma mudança muito grande, né? Uma mudança que envolve muitas coisas, como tu está dizendo. Exato. Provavelmente vai envolver um processo de visto ou de imigração, alguma coisa assim, dependendo do país é mais demorado, dependendo do país é mais fácil. E aí o universo, ele vai, pegando esse exemplo aí que tu trouxe, né, de morar em outro país, que é algo que eu tenho buscado isso já de alguma forma, olhado para isso, né, ainda não é uma escolha que eu fiz assim, tipo, vou fazer isso agora, mas eu tenho flertado com isso, eu já recebi várias formas de fazer isso, sabe? Tem um exemplo, tem um cara que ensina na internet como estudar de graça em universidades no exterior. Sabe? E não é bolsa, é tipo umas coisas loucas lá que ele faz que tu consegue entrar nas pesquisas que o pessoal está fazendo lá e tu ganhar moradia e tudo. É uma forma. Não é a forma que eu vi que é a que eu escolho, mas é uma forma, entendeu? Isso começou a aparecer. Aí começa a aparecer os programas de intercâmbio. Tá ali, entende? O universo está te dizendo, olha, essas são as possibilidades. Ainda não chegou naquela que eu digo, é essa que eu vou, sabe? Mas eu tô vendo que as possibilidades existem. Começam a se abrir, exato. E é isso exatamente o que tu falou, né? Não necessariamente vai vir da forma que tu imagina. E também, assim, eu diria, existem infinitas possibilidades, né? Peça por mais facilidade também, com aquelas, às vezes vem de uma forma, tá, legal, pode melhorar mais? Pode ficar mais fácil? Tá. E aí, vai indo, não quer dizer que tu precisa escolher a primeira forma que aparece também. Exatamente. Tu não precisa se sentir na obrigação. Meu Deus, eu tô escolhendo isso, agora magicamente apareceu uma proposta para eu ir para o exterior. Meu Deus, é isso. Aí às vezes as pessoas ficam impressionadas. Vou ter que ir correndo. Não. Perceba. Senão o universo nunca mais vai me dar nada que eu pedi. Interessante ponto de vista. Exato, ela é isso. Às vezes aquilo que vem da pergunta, né? Ele é um começo de um caminho. Não é todo o caminho. É um começo de tu começar a perceber as possibilidades, brincar com aquela energia, perceber que tem elementos leves e elementos pesados naquela energia. Às vezes uma escolha ela pode ter
partes leves e partes pesadas. Aí você olha para as partes pesadas e pergunta, é pesado porque eu tenho um julgamento sobre isso? Ou é pesado porque realmente é melhor eu pedir por mais facilidade aqui, pedir para que fique leve, pedir por outros caminhos aqui, né? Essa parte eu gostei, então eu vou pedir mais disso que está leve, mas essa parte está pesada, então como pode ser diferente essa parte? E aí vai manipulando a energia, né, para que a realidade apareça para ti como tu gostaria que ela fosse. E como pode melhorar, como pode ser mais fácil. Eu já vi muita gente falar assim, Clarissa, mas eu não sei o que, mas eu tô escolhendo. As pessoas batem o pé e dizem assim, mas eu tô escolhendo e não acontece. Tá, entendi. E aí, claro que na verdade, cá entre nós, a gente sabe que não tá escolhendo, né? Mas aí a pessoa bate o pé ali e diz, não, mas eu fiz pergunta, eu tô escolhendo isso, só que não atualiza. Tu conseguiria dar um exemplo, sem precisar expor ninguém, obviamente, mas um exemplo da escolha que não está atualizando? Sim, tem tantas pessoas que assim, tipo assim, eu estou escolhendo um trabalho para criar mais renda financeira. E aí tu coloca, né? Fazer perguntas e tal. Tu não entro diretamente em fazer facilitações, é numa conversa informal, não estou facilitando a pessoa, tá? E aí eles trazem essas questões, ó, preciso criar dinheiro, trabalho, e eu disse, tá, mas tu tá fazendo pergunta? Tô escolhendo, mas não atualiza. Aí a pessoa cria coisas corporais, cria doença e não atualiza aquilo que tá querendo. Legal. Entendi. Estão, mas no fundo não estão, né? Sim. Tu falou uma coisa no início da live que chamou bastante atenção, que até quem foi chegando depois, se quiser assistir a gravação depois desde o início, né? Falou assim, os 3 queridinhos, né? Como é que era? Escassez, relacionamento e trabalho. Dinheiro, trabalho e relacionamento, né? Isso. O Dan fala, ele fala, né, tem uma classe dele, tem até, se eu não me engano, é possível comprar a gravação, que é Sendo Você com Dinheiro. E aí ele fala de uma coisa que as pessoas se permitem escolher 3 dessas 4 coisas, que é dinheiro, espiritualidade, poder e sexo. Tá? Então, se a pessoa tem... vamos dizer assim, trabalha na área das energéticas, aí ela, em algum lugar, ela acredita que ela já tem a espiritualidade. Né? Aí ela tem um relacionamento que funciona e, por alguma razão, dinheiro, espiritualidade, poder e sexo. E, por alguma razão, ela acredita que isso já dá poder a ela, por o fato de ela trabalhar com espiritualidade, ter um relacionamento que funciona, ela não se permite ter o dinheiro. Sabe? E aí fica jogando, daqui a pouco a pessoa que tem dinheiro, mas daí ela não flui no relacionamento, ou ela não pode ter poder, que daí entra a questão de ter sucesso, de fazer as coisas funcionar na vida dela. Então, esse é um lugar legal de limpar energeticamente, limpar as energias, onde a pessoa possa se permitir ter tudo o que ela deseja e ainda assim pedir por mais. Sabe? Porque escolhendo, ela tá, porém, será que ela se permite ter a escolha dela? Sabe? Como é que eu vou dizer? Quando a gente faz uma escolha, né, o universo começa a convergir, contribuir, colaborar para que aquilo apareça. E parte da escolha é os obstáculos aparecerem. Parte da escolha é os obstáculos aparecerem. Aquilo que impede com que a escolha se atualize. Então, muitas vezes as pessoas chegam numa parede onde parece não passar, mas aquilo é justamente a atualização da escolha. Tá dizendo, olha, para tu chegar lá tem esse bloqueio aqui. Precisa liberar ele. Transpor, exato. Então, eu já tive, por exemplo, de pedir assim, a atualização de como eu gostaria que fosse a minha vida. Nossa, fiz um processo errado lá, assim, aqui, energia, espaço, consciência, escolha.
eu e meu corpo podemos ser para atualizar a energia de como eu gostaria que fosse a minha vida. E aí eu, né, usava lençol adaptador, e daí fiz várias perguntas nesse sentido. Assim, eu até anotei assim, as perguntas e fiquei vários dias ali. E aí aconteceu um negócio muito doido, que foi várias pessoas com quem eu convivia antes. Antes eu digo assim, antes de começar a ir para o caminho assim de expansão de consciência, que o relacionamento com elas não funcionava mais para mim. Eu curtia beber de montão, fazer coisas assim que eu via que eu me dei conta que faziam mal para mim. Eu tinha escolhido não fazer mais aquilo. Essas pessoas começaram a aparecer que nem louco na minha vida, assim, convidar mais, chamar mais e tal. E eu assim, que é isso? Será que Próxima de ti nessa fase. é, elas E daí a começaram? gente conversava sobre isso, né? Parecia um diabinho É, igual, um negócio assim muito louco. aham. E aí eu assim, eu comecei, tipo assim, a evitar fazer a pergunta, porque eu via que atualizava os negócios nada a ver, o oposto, né? E aí que eu cheguei nessa informação de, tipo assim, quando tu pede, quando tu faz uma escolha, quando tu pede, uma das coisas que vai aparecer são os obstáculos. E aí eu comecei a reconhecer, cara, quantas vezes eu pensei lá atrás, assim, tipo, nossa, esses vão ser meus melhores amigos para sempre, eu nunca vou abandonar eles, sabe? Nunca, eu não vou fazer outros amigos tipo, eles me verem com outras pessoas, porque eram pessoas que eu tinha, alguns desde a infância, outros desde a adolescência, né? Então tinha um vínculo muito forte. E, esse é um detalhe, acho que muito legal, assim, da escolha e da atualização dos pedidos, que é que os obstáculos eles vão aparecer. E aí é o lugar de olhar por um diferente ponto de vista, né? Tipo, beleza, eu tenho alguma coisa aqui ainda que eu não estive disposto a soltar até então. E aí, limpar essa energia, usar as ferramentas que tem para liberar aquilo e continuar pedindo, que aí vai ultrapassar aquele checkpoint. E engraçado que quando tu começou a falar isso antes, quando a gente estava naquele outro gancho do assunto, eu ia justamente te questionar que quando a gente começa a fazer algumas escolhas, no meio do caminho, a gente vai perder algumas pessoas, né? Sim, E logo que isso começa a acontecer, da gente começar a fazer escolhas e perceber que tem pessoas às quais a gente tinha muita afinidade, começam a, a se perder da gente, né? Começam a não vibrar mais na nossa frequência e não que sejamos melhores que os outros, não é isso, né? É que simplesmente tu tá vibrando em outra frequência, né? E aí as pessoas exato, começam, exato. né? E tá tudo bem. Não significa que pelo fato de tu, que nem tu falou assim, eu tinha amigos da infância e eu achei que nunca ficaria longe deles, me afastaria e tal. Tu pode continuar sendo amigo dessas pessoas, mas o teu campo energético está te trazendo mais daquilo que tu está escolhendo. Aquelas pessoas vão continuar contigo, mas escolhendo outras coisas, então por isso o afastamento, né? E tu tá vibrando numa frequência completamente diferente, onde o universo vai te trazer pessoas que estejam também escolhendo daquilo que tu escolhes, também tenham aquele pensamento, não é à toa que estamos aqui, né? Porque, Exato. porque por exemplo, eu não te conhecia em função do Alceu, quem conhece lá de Santa Cruz, pediu uma recomendação de um facilitador, já tinha feito com a Nancy de Porto Alegre, que seguidamente está em Santa Cruz dando cursos. Ele me citou o nome do Jefferson, ficou leve, eu já era Axis na época, ficou leve, expandiu, nossa, dali foi que foi, e não necessariamente por ele ser Axis que eu teria que ficar conectada a ele, né? Também tem isso, né? Não necessariamente. Exato. E, enfim, e aí a gente vai ter mais afinidade com determinadas pessoas, outras não, outras sim, e tá tudo bem, né? A gente não precisa excluir aquelas que a gente tem menos afinidade. Até porque uma das questões que a gente também preza muito, uma das premissas, que é a não polaridade, é o não julgamento, né? Porque o julgamento é uma das piores coisas que a gente pode fazer pra gente e para os outros e que não cria nada para ninguém, né? Então, não conecto mais com determinada pessoa e tá tudo bem, porém não vou julgá-la
tá tudo certo, vou seguir o meu caminho, Claro. né? Muitas vezes a gente deixa de criar as coisas, e eu digo isso não é só no começo, mas no começo que a gente pende para esse lado dessas terapias energéticas, a gente muito mais fica propenso à questão do julgamento. Porque, por exemplo, eu não sei se aconteceu contigo quando tu migrou do trabalho privado, né? Que tu era funcionário de uma empresa e tal, e depois tu resolveu trabalhar com energia, né? Homem, né? Abrindo mão de coisas assim certas, né? Para trabalhar com coisas que tu vai criar, que tu vai manipular a energia, que tu vai, né? Como assim? O Jefferson trabalhava com X coisas, agora trabalhando com terapia energética. Não sei se aconteceu contigo de tu ter o auto-julgamento, ou as pessoas daqui a pouco olharem com uma certa estranheza. Como é que foi para ti a transição, assim? Teve, teve bastante, assim, isso aconteceu. Principalmente porque muitos desses grupos, né, de amigos, assim, de pessoas, eles já tinham um hábito, eu já percebia, não todos, né, mas alguns, assim, de tirar sarro, né, de coisas relacionadas, sabe? Teve, por exemplo, teve uma situação que alguém, eu não lembro exatamente, mas era uma situação de doença. E aí a pessoa comentou, fulano lá, né, tal coisa, mas ela não tá querendo fazer um tratamento, não sei o que e tal. E aí o outro falou, e ela vai fazer o que então? Vai fazer reiki? Mas tipo, tirando sarro, entende? Como se não fosse algo, essa coisa de Nada que é fantasioso. essa terapiazinha aí vai ser capaz de mudar alguma coisa? Exato, exato, bem isso, né? Outras vezes, assim, a pessoa, tipo, falando de pedras, de cristais, né, e tal, assim, tirando sarro, assim, tipo assim, olha como tem energia essa pedra aqui, né, e tal, não sei o que, as pessoas acreditam em cada coisa. E aí o fato de eu estar inserido ali, vendo aqueles julgamentos acontecerem, me deixou muito desconfortável de ser uma daquelas pessoas que eles estavam julgando, mesmo que eles não estivessem apontando isso para mim, Sim. sabe? Mas para mim era como se fosse, entendeu? Uhum. Não era porque eu era amigo deles que eles, tipo. Não era nem o fato de eu estar na área, né? Mesmo antes de eu estar, assim, nunca tive desprezo por qualquer tipo de escolha, assim, das pessoas. Mesmo lá atrás, sabe? Quando eu disse que eu era mais cético e tudo mais, eu não. Nossa, sempre conversei, assim, com pessoas religiosas, de qualquer linha, assim, né? E para mim, super, super de boa, né? Mas tá ali no meio e ser a pessoa que se enquadrava naquilo que era motivo de chacota, assim, né? Sim. Foi um processo bem complicadinho. Foi bem, assim, no início, bem dificilzinho de lidar, sabe? Porque Porém, julgamento, a gente vai pro lado da gente. vai, Tem que vai. ter muita faca na bota para a gente, hoje em dia, trabalhar com isso e não. Porque eles acontecem ainda, né? Às vezes acontece Sim, ter rechaço, né? Dentro da área, mesmo que a gente tenha culhão, assim, e saiba do que está fazendo e tenha empoderamento do que tu está trabalhando e argumentos e manje muito da técnica, isso ainda acontece. Tem que ter muita clareza para poder. Porque o que, que a gente faz às vezes? Ou a gente se reprime, né, quando esse julgamento vem, ou às vezes a gente vai para a reação, quando a gente não tem sim, consciência, aí a gente quer reagir àquilo. Não sabendo que se tu reagir, tu vai criar mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e aí vira uma bola de neve. Então total. hoje a gente aprende que tu receber de tudo, né? E que tu Exato, a gente até nem quer mudar ponto de vista para ninguém, a gente não quer trazer ninguém para isso aqui. A gente até, por sinal, está só trazendo
clareza das nossas histórias, das nossas experiências, do que a gente aplicou e viveu nas nossas vidas. E se alguém achar que faz sentido e a contribuição, venha, né? Experimente por você mesmo para você olhar o que vai mudar com essa técnica. Mas A jamais gente está chegando em 1 hora de live. Eu não sei se o Insta ele tá permitindo continuar ou ele corta 1 hora. Tá de boa? não está cortando mais. Tá. Mas eu Eu acho não tenho 2 horas. que conversa, né, Jefferson? Sim, com certeza. Muito, muito legal. Gratidão. Gratidão pelo convite. Gratidão pela persistência também, né? Acho que de ambos a gente já marcou de fazer live várias vezes. E aí não dava, uma hora não dava outra, não dava outra. E o que a gente pode, também que convite a gente pode deixar, né, tanto você quanto eu, para quem assistiu ao vivo, para quem vai ver a gravação depois, e gostaria de escolher, sabe, dar um passo a mais, né? Ou fazer um curso de barras, ou sessão, enfim, o que você está criando, o que você tem disponível, Clarissa? Exatamente. Eu continuo dando classes de barras, né? Porém, com menos frequência, porque a psicologia me toma um tempão danado. Então, eu estou trabalhando num local privado e aí tenho meus atendimentos particulares também, fico convite, porque são coisas completamente diferentes e todas as outras técnicas energéticas que, que eu trabalho também. Mas sim, ainda continuo dando classes e o que mais é possível, né, Jefferson? Está em Santa Cruz, Santa Maria, ou nos dois, as classes? Não, eu estou atualmente hoje em Santa Maria. Santa Maria. Tá bom, Só ir legal. para dar classes mesmo e visitar. Tá bem. Eu estou. Oi? E tu tá em Ilhabela. Ilhabela, eu estou em Ilhabela, São Paulo. Então, os cursos e as sessões presenciais são aqui no momento, né? Não que não exista a possibilidade de eu fazer em outros lugares, né? Tendo turma, é possível, porém, no momento eu estou aqui, né? E aí, online, eu faço atendimentos online e também tem workshops de Access, né? Que são um trabalho bem direcionado ao Access, então tem workshops aí que serão lançados em breve. No meu perfil sempre aparece, né? Volta e meia aparece ali um título com uma data. E agora, algo novo que eu estou adicionando, e também você pode encontrar no link da minha bio, eu tenho um grupo no Telegram, onde eu envio perguntas e limpezas energéticas todas as semanas, 2, 3 vezes por semana, depende da... Eu percebo e gravo áudio, mando, né? Não tem Também um dia fixo, uma rigidez não para. tem dia fixo. Exato, exato. Normalmente, às vezes, eu recebo assim, um feedback sobre, nossa, aquele áudio que mandou hoje, assim, era o que encaixava com o que estava acontecendo na minha vida. Então, o legal de seguir a energia é isso, né? Uma das coisas que a gente aprende aí nas ferramentas de seguir a energia é que, por mais que não pareça fazer um sentido lógico, às vezes é exatamente o que se requer naquele momento. Uhum. E em breve também eu vou fazer uma chamada gratuita, um Zoom gratuito, daí onde a gente pode fazer limpezas, usar o enunciado aclarador. Publicamente aqui no Instagram, nas redes sociais, a gente não tem essa possibilidade, né? Porém, uma chamada mesmo, né? Seria um workshop gratuito. Eu posso usar essa ferramenta e estará disponível em breve. Então, se você desejar acompanhar o meu perfil, você vai ver aqui. É isso. O que mais é possível, o que mais está disponível. Quero agradecer as gurias que entraram. Elisângela perguntou, né? Chegou agora, não pôde acompanhar, vai ficar gravado. E todo mundo que ficou até o fim aí, gratidão. Quem tiver alguma pergunta, alguma curiosidade em saber, coloca ali no direct, né? Tanto para o Jefferson quanto para mim, que a gente pode criar mais disso com outras coisas, outros temas que seja da curiosidade das pessoas quererem saber mais sobre isso ou alguma outra coisa que não ficou claro aqui, tá? A gente fica à disposição.
Gratidão, Jack. Exatamente. Gratidão. Gratidão. Gratidão a todo Até mundo. mais. Até a próxima. Tchau.